Deus te abençoe e te guarde, resplandeça sobre ti. Mostre a sua face e te dê a paz. Enfim, Jesus, O Shalom do Pai entre nós, o Shalom do Pai para nós, o Shalom do Pai entre nós, o Shalom do Pai para nós. Mostre a sua face e te dê a paz. Enfim, Jesus, o Shalom do Pai entre nós, o Shalom do Pai para nós, o Shalom do Pai entre nós, o Shalom do Pai para nós. E não abandonar-me em teu amor. Como então não perder a minha vida? Se perder é ganhar, é estar face a face contigo. Como te encontrar e não querer ouvir a tua voz? Como então não seguir os teus passos? Se o caminho é seguro, é certeza de contigo sempre estar. Jesus, és meu seguro porto, Senhor, a paz em ti encontro, a ti o meu louvor e exaltação. Jesus, és meu seguro porto, Senhor, a paz em ti encontro, a ti o meu louvor e exaltação. Como te encontrar e não abandonar-me em teu amor? Como então não perder a minha vida? Se perder é ganhar, é estar face a face contigo. Como te encontrar e não querer ouvir a tua voz? Como então não seguir os teus passos? Se o caminho é seguro, é certeza de contigo sempre estar. Jesus, és meu seguro porto, Senhor, a paz em ti encontro, a ti o meu louvor e exaltação. Jesus, és meu seguro porto, Senhor, a paz em ti encontro, a ti o meu louvor e exaltação. Meu seguro porto é
Muito bem. Como é que vocês estão? Tudo bom? Gostaram do nosso slideshow de pobre? Legal essas fotos, né? Então, gostaram da musiquinha? Shalom de novo, né? Voltamos para Shalom. Deixa eu acender aqui. Melhora um pouco, né? Gostaram do nosso slideshow? Então, isso aqui é uma palhinha, né? Do que foi a Jornada Mundial lá em Madrid. Pra gente matar a saudade, né? Todo mundo que foi. E essas fotos aqui eu vou levar lá pro DNJ. Deve colocar em algum lugar lá. Arrumar um mural pra gente expor lá, né? Então é legal isso, né? Quem puder, faça isso. Leve suas fotos lá, né? Gostaram da nossa abertura aí, original hoje, com o slideshow? Slideshow de pobre. Essas fotinhos, né? Então tá bom. Gente, primeiro eu queria pedir desculpas pelo atraso. Tá? E dizer que eu não tive como chegar antes, porque hoje a festinha estava animada lá. Então tive que ficar lá prestigiando. Também eu cheguei um pouco atrasado, porque foi o último dia lá no patronato, enfim. Mas o que importa é que a gente está aqui, né? Então, para a gente também não demorar muito, vamos começar então com a nossa oração, né? Vamos pedir ao Espírito Santo que nos conduza, né, para a gente continuar a nossa formação. Que Deus nos dê a graça da perseverança. Juntos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Judas Tadeu, rogai por nós. Escreve aí, rogai por nós. Amém. São Simão também, coitado, que a gente sempre deixa em segundo plano, né? Coitado de São Simão Cananeu. São Simão Cananeu. A gente só lembra de São Judas Tadeu, né? Muito justo, mas a gente não lembra de São Simão, coitado, também era apóstolo, né? Eu não conheço nenhuma paróquia de São Judas. De São Simão, quer dizer, só de São Judas, né? Tá bom. Gente, vamos começar então. Né? Deixa eu botar uma distancinha aqui assim, tá bom? Tá. Trouxe a aguinha, a água do Caove. Essa água aqui é abençoada pelo Caove. Tá? Você bebe a água e vai descobrindo sua vocação. É legal. Quer dizer que São Simão sofre bullying, então, coitado? Pois é, Bruninha, garrafinha tinha. Quem tá aí? Um abraço para todo mundo. Estamos com 17 aí online, né? Gente, vamos continuar então? Nosso catecismo, e o CAT? Todo mundo? Vamos do catecismo em português, né? A gente ficou de estudar do número 30 até o número 48, isso mesmo. Quem falou não, uma finge que falou. E aí, vamos ver se a gente talvez não chegue lá, né? Mas a gente caminha um pouquinho mais. Então eu queria convidar todos para a gente chegar no nosso YouCat, com a nossa Bíblia ao lado, nosso catecismo também ao lado. E vamos aí abrir no número 30 do YouCat. Era até o 48, hein? Mas eu acho que a gente... Vamos ver se a gente chega até o 40, né? Mas era até o 48, tá? Vamos lá, então? Alguns números a gente, como eu fui dizendo, a gente pode ir pulando. E se vocês... Atenção, hein? Antes da gente começar aqui do número 30, relembrando isso. A gente vai passando os números, talvez não dê para ver um por um, com minúcias. Se a gente passar por um número e vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão para colocar de um número que já passou, não se preocupem. Padre, olha, a gente já está no 37, mas eu tenho uma dúvida na questão 36 ou 35,
Isso, uma pergunta que tem a ver, tal. Tá bom? Não se preocupe, podem perguntar, que a gente volta sem problemas. Né? Então, a pergunta 30, uma pergunta razoável, uma pergunta tão complicada assim. Por que cremos em um só Deus? E aí ele vai dar uma resposta. Cremos em um só Deus porque, segundo o testemunho da Escritura, há um só Deus. E também porque, segundo as leis da lógica, só pode haver um. Por que, segundo as leis da lógica, só poderia haver um Deus? Né? Ele dá uma explicação aqui embaixo. Se houvesse dois deuses, um seria a fronteira do outro. Um seria o limite do outro. Nenhum dos dois, portanto, seria infinito. Nenhum seria perfeito. Nenhum seria onipotente, soberano, porque tem um outro Deus que reina com ele, que combate com ele, ou que divide o reino com ele. Não é o caso. Nenhum dos dois seria perfeito. Portanto, nenhum seria Deus. A experiência fundamental de Deus, feita por Israel, está assim expressa. Escuta, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Olha aqui. Citação daquilo que eu dizia semana passada ou retrasado. Primeiro mandamento da lei de Deus. Ouve, Israel. Ouve. Ouve. Escuta. 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 Ouve, Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Primeiro mandamento. Ouve. Né, que foi a palavra que Deus Pai disse também de Jesus. Foi o testemunho que ele deu. Né? O que ele diz lá no batismo? Eis aí o meu filho amado, em quem eu pus toda a minha afeição. Pois bem. E aí na transfiguração, no ápice da caminhada de Jesus, no momento que Jesus transfigura, Deus como Deus Pai, como que completa essa palavra. Ele repete e completa. Ele diz, eis aí o meu filho amado, em quem eu pus toda a minha afeição. Escutai-o, ouvi-o. Então é isso que o Pai nos recomenda, que nós ouçamos a palavra de Jesus. E o próprio Jesus fala isso, né? Escuta as minhas palavras e a ouve, né? Esse sim. Meu irmão, minha irmã, minha mãe, né? Como a própria Virgem Maria dizia, né? Fazei tudo o que ele vos disser. Né? Ouvir e meditava no seu coração as palavras de Jesus. Então esse primeiro mandamento, gente, escutar e acolher a palavra de Deus, tá? Os profetas exortavam continuamente a deixar os falsos deuses e a virar-se para o único Deus. Eu sou Deus e mais ninguém. Então, não existe outro Deus. O único Deus que existe é o Deus único, o Deus de Israel, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois no 31, uma pergunta um pouco mais interessante. Por que se apresenta Deus com nome? E aí eu queria fazer uma menção aqui, que eu acho interessante. Quem está com catecismo em espanhol aí, quem está com catecismo em português? Hein? Bota aí, escreve aí. Ah, o meu é em espanhol, o meu é em português. Espanhol tem aí, português também, português. Muito bem. Espanhol, português. Tá dividido, né? Por isso eu acho importante nos dois. Maioria português, tá bom. Quem está com o catecismo espanhol, então fique atento aí, português também. Veja. A resposta do catecismo em português diz assim. A resposta do catecismo em português japonês, né? Tá bom. A resposta do catecismo em português diz assim. Deus apresenta-se com o nome por quê? Porque deseja ser acessível. Quer dar acesso. E aí vai explicar isso, que o fato dele revelar o nome o torna acessível a nós. Que sabendo seu nome podemos invocá-lo. Deus apresenta-se com o nome porque deseja ser acessível. O que diz em espanhol? Um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. Deus revela seu nome porque quer que se lhe possa invocar. Porque quer que nós o possamos invocar. Ou seja, a ideia é a mesma. Deus nos revela o seu nome para se tornar acessível, para que nós o possamos invocar. São duas respostas que não são diferentes, são como que sinônimos, mas uma explica a outra. Por que ele se torna acessível? Porque revelando seu nome nós o podemos invocar. O que significa que nós podemos invocá-lo? Significa que ele se tornou acessível. Essa é a pergunta 31. Tá? Nós estamos na 31. Então, quem tiver com catecismo em português, pode colocar isso. Porque deseja ser acessível. Puxa uma setinha, anota aí. Porque quer que se o possa invocar. Quer que nós o possamos invocar. Isso que ele quer. Que nós o invoquemos. E quem está com catecismo em espanhol, quer que se ele pueda invocar, está aí, né? Vocês podem anotar. Porque ele quer ser acessível. Ou seja, ele quer ser acessível, tá? Então, basicamente é isso, né? E aí depois ele vai dar a resposta, mas antes de entrar no comentário da resposta,
eu queria entrar em alguns números que são citados aí no nosso catecismo. 203 a 213 e 230 e 231. Gente, notem uma coisa, tanto aqui nesse caso, como em outros muitos, o que acontece? Sobretudo quando são números menores, assim, e que vem um pouco logo na sequência. Geralmente está naquela parte que do catecismo vem assim, resumindo o capítulo anterior, percebe? Então, por exemplo, na pergunta 30, nós temos aí citado, aqui após a resposta, aqui, né? Tá vendo? Na pergunta 30, depois da citação da resposta, nós temos 200 a 202 e 228. O 228, na verdade, nada mais é do que uma reapresentação dos parágrafos 200 a 202 de maneira resumida, tá bom? A mesma coisa no número 31. Nós temos a apresentação de 203 a 213 e depois 230 a 231. O 230 a 231 nada mais são do que um resumo em dois números desses 14 números que vão de 203 a 213. E são números muito bons, esses números especificamente, que falam desse Deus que se torna acessível a nós, que vem ao nosso encontro, do número 203 ao 213 do Catecismo, são números muito bons. Eu escolhi alguns para a gente ler. Então, quem tiver com o Catecismo aí, Catecismo da Igreja Católica, pegue o seu Catecismo. Quem não tiver, procure estar atento. Lembrando que o Catecismo da Igreja Católica, quem não quiser, não precisa comprar e pode ter sempre acessível. Eu não sei, Bruninha, você está perguntando, sempre os que vêm depois da vírgula são Jesus. Nem sempre, mas é muito comum que sejam, tá? Muito comum que sejam. Sobretudo assim, quando um pouquinho depois, na sequência, por exemplo, do 200 a 202, aí tem o 228. Quer dizer, 20, 30 números depois. E é um só, resumindo 3 números. Depois, de 203 a 213, 11 números. Depois, passando 20, 30 números, você tem o 230 a 231, só 2 números. Com o tempo, você vai percebendo essa diferença, tá? Então, vale a pena. Ju, chegou? Seja bem-vinda. Perdeu o nosso slide show de pobre aí. Tá? Depois você vê para a semana. Tá? Vê aí depois na gravação, porque você aparecia lá no slide, viu? Tinha umas fotinhos suas lá, tá? Então vamos ao que interessa aqui. Eu falei que ia citar alguns números. Eu escolhi o número 206 para ler um trecho, onde ele vai falar isso no Catecismo, a partir do 203. Deus que revela o seu nome e vai conduzindo o povo. Se revela, chama os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e assim por diante. E depois a Moisés, ele se revela na sarça ardente e dá a Moisés o seu nome. Eu sou aquele que sou. Aquela passagem tão bela da sarça que arde sem se consumir. É uma imagem do próprio amor de Deus por nós, né? Que arde sem se consumir. Né? E aí depois no 206 ele diz assim, o Catecismo. Ao revelar seu nome misterioso de Yahvé, eu sou aquele que sou, né? Ou também eu sou quem sou. Olha que interessante o que diz o Catecismo. Deus declara quem ele é e com que nome se deve chamá-lo. Este nome divino é misterioso, como Deus é mistério. Ele é ao mesmo tempo um nome revelado e como que a recusa de um nome. Olha que interessante. E é por isso mesmo que exprime da melhor forma a realidade de Deus como ele é. Infinitamente acima de tudo que podemos compreender ou dizer. Ele é o Deus escondido. Olha aqui, gente, o nome divino, o próprio nome de Deus. Eu sou aquele que sou. Eu sou quem eu sou. Esse nome, bem-vindo, Enilde. Esse nome, eu sou aquele que sou, eu sou quem sou, é um nome misterioso. Como Deus é mistério. Por isso é que ele exprime tão bem a realidade de Deus. Porque ele, ao mesmo tempo, é um nome revelado, ele revelou seu nome, eu sou aquele que sou, esse é o meu nome, mas, ao mesmo tempo, é a recusa de um nome. Eu sou quem eu sou e acabou, eu não vou te revelar mais do que isso. Ou seja, ele se revela, mas ele se esconde ao mesmo tempo. Ele se vela e se desvela.
é ao mesmo tempo um nome revelado e como que a recusa de um nome. E é por isso mesmo que exprime da melhor forma a realidade de Deus como ele é, infinitamente acima de tudo o que podemos compreender ou dizer. Ele é o Deus escondido. Ele se revela como o Deus que não se revela. Ele é o Deus escondido. Seu nome é inefável, é impronunciável. Ou seja, ele nos dá o seu nome, mas nós, quando recebemos o seu nome, percebemos que não podemos pronunciá-lo. Ou seja, ele se revela, mas ao mesmo tempo se esconde. Ele se dá, mas se reserva, enfim. Né? Então, seu nome é inefável. E ele é o Deus que se faz próximo dos homens. Essa é uma outra compreensão muito bonita, que está no número 207, logo na sequência. Ao revelar seu nome, Deus revela ao mesmo tempo, além disso tudo, além de se revelar e se esconder, ainda tem um outro sentido no nome tão simples. Ele revela ao mesmo tempo a sua fidelidade, que é desde sempre e para sempre. Válida tanto para o passado, eu sou o Deus dos teus pais, de Abraão, de Isaac e Jacó. Né? Como para o futuro, eu estarei contigo. Isso tudo ele fala ali para Moisés. Ele revela o seu nome e diz que ele é o Deus dos seus pais, o Deus que vou estar contigo. Ou seja, eu sou o Deus de ontem, de hoje e de sempre. O Deus que te acompanha, que estou com vocês desde o início e vou estar com vocês até o fim. Esse nome revela, eu sou, eu estou, revela a fidelidade de Deus. Né? Eu estarei contigo. Deus que revela seu nome com o eu sou, revela-se como Deus que está sempre presente junto ao seu povo para salvá-lo, que não esquece, não abandona o seu povo, está com o povo. Quantas coisas nós temos nesse nome de Deus, então? Esse Deus que se revela, ele se revela e se esconde, ele se dá e se guarda, né? Ele nos dá acesso ao seu nome, mas nos reserva, né? não dá acesso. Nós podemos pronunciar o nome de Deus, porque ele revelou, mas não podemos pronunciar corretamente, até porque o nome de Deus é eu sou aquele que sou. Então, só Deus pode pronunciar corretamente esse nome, porque só ele é Deus. Eu e você que está aí do outro lado, quando pronunciamos o nome de Deus, eu sou aquele que sou, não pronunciamos corretamente, porque nós não somos. Moisés dizendo, eu sou, me enviou a voz. Eu sou quem? Eu sou ele, Moisés, ou eu sou o Deus? O Deus é que enviou. Mas Moisés não tem como pronunciar esse nome, porque o nome é eu sou. Então ele não pode dizer ele é, me enviou. Ele tem que dizer eu sou. Mas ao mesmo tempo, ao dizer eu sou, ele não diz plenamente quem é Deus. Né? Enfim, um pouco elucubração, mas essa é mais ou menos a ideia. Mas além disso, além desse sentido, fica clara aí também a fidelidade desse Deus que está com o povo desde sempre e vai permanecer para sempre. E além disso, o sentido de que esse Deus está sempre presente. Eu sou Deus contigo, eu sou aquele que está contigo, eu sou quem sou, eu sou aquele que estou. Ser e estar são o mesmo verbo, né? Até em outras línguas nem tem dois verbos diferentes, é o mesmo verbo, né? O verbo to be em inglês, né? Ser ou estar em português são verbos diferentes, mas é a mesma coisa, ser, estar, ou seja, eu sou, eu estou contigo. Eu sou o Deus que está contigo hoje aqui, eu sou aquele que está do teu lado, que te acompanha, que estou vendo o seu sofrimento, que estou vendo o sofrimento do meu povo. O povo que é da minha predileção. Eu sou o Deus de seus pais, o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus que vai permanecer com vocês para sempre. Eu vim libertar vocês, levar para o futuro. É o Deus conosco. Bela lembrança. Né? Isaías vai traduzir muito bem, Lohane, é isso mesmo, Deus conosco. Deus que Isaías vai traduzir, inspirado por Deus, né? Dá esse nome de Emanuel, Deus conosco. Veja, esse Deus conosco, já no Antigo Testamento havia essa compreensão. Um Deus que se dá e se reserva, né? Exatamente. Então, veja, Deus, ele já havia no Antigo Testamento essa compreensão do Deus conosco. Aquela palavra de Isaías é uma palavra profética, sem dúvida, aponta para Jesus, sem dúvida. Mas é uma palavra que já é a realidade ali, é uma profecia para aquele povo de Israel. Eu sou Deus conosco, o Deus, Emanuel, o Deus conosco. Ou seja, os israelitas podiam dizer, Deus está conosco, Deus está entre nós, Deus caminha conosco, Ele nos ama. Mas é claro que a plenitude desse Emanuel, desse Deus conosco, a plenitude dele se dá em quem? Em Cristo. Em Cristo isso se dá de maneira plena, definitiva. Deus está conosco mesmo. Deus se fez homem. Tem um texto em Lucas, bonito. Vê se eu acho. Não sei se eu vou achar de cabeça, não. Eu acho que é Lucas 7. Peraí. É isso mesmo.
Lucas 7, até que eu achei rápido, Lucas 7, 17. Depois que Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, Lucas 7, 17. Todos ficavam, aí no 16, né? Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta surgiu entre nós. É o 16, não é o 17 não. É Lucas 7, versículo 16. Diz assim, um grande profeta surgiu entre nós, dizia o povo, ao ver Jesus ressuscitando morto. E Deus visitou o seu povo. Veja, já seria algo grandioso que Deus viesse visitar seu povo. E o povo já estava admirado e louvava a Deus. Por quê? Porque Deus veio visitar o seu povo nesse grande profeta que surgiu entre nós e que ressuscita mortos. Isso já seria grandioso. Mas o que Jesus fez foi mais ainda. Deus não veio visitar o seu povo. Ele, vai dizer João, em João 1, né? Primeiro capítulo, ele armou sua tenda entre nós. Ele montou morada entre nós. Ele não veio só nos visitar, ele veio ficar conosco. Veio morar conosco. Veio habitar entre nós. Veio sofrer conosco. Veio trabalhar com mãos humanas, né? Como um carpinteiro numa cidade pequena, como Nazaré, né? Filho de uma família pobre. Ou seja, ele sofreu as nossas dores. Ele carregou tudo às suas costas. Ele estava conosco nos momentos mais dolorosos, no sofrimento, na hora da dor, na hora da morte, na hora da angústia. Jesus estava ali. Jesus estava ali na cruz. Ele sabe quando a gente está na cruz o que a gente está passando. Ele é o Deus conosco. Veja, Jesus teve um sirineu, né, que o ajudou a carregar a cruz. Pois bem, e aí, eu sempre digo, Jesus não se deixa vencer em generosidade. Então, ele é generoso com a humanidade que lhe deu um sirineu para que o ajudasse a carregar a sua cruz. E ele, então, em retribuição, ele hoje quer ser o nosso sirineu, que nos ajuda a carregar a nossa cruz. Você aí que tem a sua cruz, pode estar certo que o nosso Senhor te ajuda a carregar a sua cruz. Jesus é o nosso sirineu. Ele nos ajuda, ele está conosco. É o Deus conosco mais do que nunca. É o Deus conosco até a morte, primogênito dentre os mortos, né? Morreu e ressuscitou, vai dizer Paulo, justamente para isso. Precisamente para isso. Para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Deus conosco, como nunca a gente poderia imaginar. Deus conosco para sempre, né? Estarei contigo, né? E um outro número ainda, então vocês veem a riqueza desse número 31, e eu estou ainda, lembrem-se, nesses númerozinhos do 203 ao 213. Então vejam a riqueza do catecismo. Vejam como vale a pena completar o estudo do YouCat com o catecismo da Igreja Católica, esse aqui, né? Vale a pena. Um material muito bom, né? Um conteúdo muito, muito bonito até, denso, profundo. E no número 209 também vale a pena ler, exatamente. Que por respeito à santidade de Deus, o povo de Israel não pronuncia o seu nome. Na leitura da Sagrada Escritura, o nome revelado é substituído pelo título Senhor, Adonai, em hebraico, ou no grego, Kyrios, Senhor. É com esse título que será aclamada a divindade de Jesus. Jesus é o Senhor, Jesus é Yahvé, mas eles não falavam Yahvé, Senhor, chamavam Jesus de Senhor. Então são números muito ricos também que vale a pena a gente conhecer. Então é isso mesmo, gente. Jesus é esse, né? Luz para os nossos passos, a boa nova que nos conforta, né? Esse que caminha conosco, é o Deus conosco. Veja, já no Antigo Testamento, repito, Deus, o Deus único. Fala, Dedenx. Olha, estamos com visita aqui, ó. Dá um tchau lá, ó. Dá um tchau. Oi, beleza? Tranquilidade com vocês aí? É isso aí, ó. Dedé que veio prestigiar a nossa festa de São Judas Tadeu, né? E aí eu convidei ele, falei, ó, vai lá na nossa formação lá para dar vai lá para dar um alô para todo mundo. Vem aí na nossa festinha hoje, encerrando a novena, e amanhã tem nossa festa. Aliás, por isso que eu tô com essa camisa aqui, né? Ó. Aí. São Judas Tadeu. Né? Camisa da nossa paróquia. Depois eu vou fazer o convite para nossa festa. Então isso, né? Ou seja, vejam a riqueza do nosso catecismo, né? E aí o comentário, vamos ao comentário. E a festa amanhã é o dia inteiro, hein? Depois eu falo da festa, tá bom? Vamos lá. O comentário então do 31 diz o seguinte: Deus não deseja permanecer anônimo. Aí olha que frase bonita. Estou no catecismo em português, no YouCat, em português, no comentário do número 31, tá? Dá uma olhada aí. Deus não deseja permanecer anônimo.
ele não quer ser venerado como um mero ser superior, que simplesmente pode ser sentido ou pressentido. Deus deseja ser conhecido e invocado como aquele que é real e ativo. A sarça ardente revela o seu santo nome, torna-se acessível ao seu povo, embora ele permaneça um Deus oculto, um mistério perene. E aí em espanhol a palavra é diferente, né? Em espanhol, vocês estão se divertindo aí, né? Olha só, em espanhol está dizendo: Dios se hace invocable para su pueblo, pero que sí, pero que no, pero continúa siendo un Dios escondido, un misterio, el misterio presente. El misterio presente. Bom, eu não sei o que é mistério presente, um mistério presente, talvez um mistério entre nós, mas aqui em português está melhor, parece, hein? Um mistério perene. Mistério presente não diz muita coisa, né? Mas um mistério perene. O que é um mistério perene? O que é perene? Vocês sabem o que significa perene? Vamos parar de me zoar por causa de meu espanhol? Pero que sim, pero que não, mi casa, su casa. Agora vamos lá. O que significa perene? Gleice respondeu aí eterno. Não? O que é então, Thaís? O que significa perene? Vamos lá, gente. Perene é isso mesmo. Perene é uma coisa que permanece. Perene é eterno, é? Não é eterno, propriamente. Perene é eterno. Você pode dizer que o mundo é perene, o mundo é eterno. Eterno é eterno, né? Perene é uma coisa que permanece, é isso. Pode ser um bom sinônimo eterno, mas é isso. Perene é uma coisa que fica. Deus é um mistério perene, exatamente, constante, algo duradouro. Pode ser eterno. Aqui nessa aplicação é sempre eterno. Mesmo no céu, quando Deus se revelar a nós vamos vê-lo face a face. Mas mesmo assim ele vai continuar sendo um mistério para nós em alguma medida. Nós não temos como abarcar e compreender Deus plenamente. Isso é uma especulação, né? Mas não quer dizer que no céu a gente vai entender Deus plenamente. A gente vai ver face a face, vai compreender na medida da nossa felicidade, da nossa plenitude, mas não que a gente vai entender plenamente. Bom, não sei. Mas é isso. Por isso que eu disse que a tradução em português, nesse caso aqui, está melhor, me parece, do que em espanhol. Deus se revela um Deus oculto, aquilo que a gente dizia. Ele continua sendo um mistério perene, para sempre um mistério. Aqui, em espanhol, diz um mistério presente. Não sei muito bem o que quer dizer isso, não. Talvez um mistério entre nós, né? Tá bom. Pelo respeito elevado, não se pronuncia o nome dele. Vamos para o número 32. Tá bom? Podemos ir para o 32? 32 diz assim: o que significa Deus é a verdade? Deus é a verdade, né? E aí tem alguns números aqui, né? Algumas citações, na verdade, né? Deus é a luz e nele não há trevas, está na primeira carta de João. Sua palavra é a verdade, Provérbios, 2 Samuel. A sua lei é a verdade, Salmo 119. O próprio Jesus responde pela verdade de Deus quando, diante de Pilatos, confessa: para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Foi para isso que Jesus veio ao mundo, para dar testemunho da verdade. Não foi outra causa, né? E aí tem lá algumas citações, 214 até o 217. Também no Catecismo está muito bom. O Catecismo, nesses números 214 a 217, vai falar sobre Deus, aquele que é verdade e amor. No 214, ali no meio, vai dizer que em todas as suas obras, Deus mostra sua benevolência, sua bondade, graça, amor, mas também a sua confiabilidade, constância, fidelidade, sua verdade. Em todas as obras de Deus aparecem a sua bondade, o seu amor, mas também a sua verdade, a sua retidão, né? E aí depois, o número 215, muito forte, vai dizer assim: o princípio da tua palavra é verdade, tuas normas são justiça para sempre. Sim, Senhor Deus, és tu que és Deus, tuas palavras são verdade. Só citações bíblicas. E aí vai dizer o Catecismo, citando também Deuteronômio: é por isso que as promessas de Deus sempre se realizam.
Meus caros, as promessas de Deus sempre se realizam. Não nos esqueçamos nunca disso. As promessas de Deus sempre se realizam. Deus é fiel às suas promessas. Nós podemos confiar em Deus plenamente. Nunca vamos confiar em excesso. Nunca vamos confiar demais. E é isso mesmo, Ele confia em nós. Então veja, tem gente que fala assim, mas eu não vou ficar vivendo de promessas. Eu digo, quem vive das promessas de Deus vive muito bem, está muito seguro e não tem o que temer e não vai perder nada. Nós podemos, somos chamados a isso, a viver das promessas de nosso Senhor, de Jesus. Deus é a própria verdade, suas palavras não podem enganar. É por isso que podemos entregar-nos. O que a igreja vai dizer para você, meu irmão? Vou falar que nem que nem o Dunga fala. Aplaude a tua igreja, meu irmão. Aplaude a igreja. Olha só. Por isso que podemos entregar-nos com toda a confiança a verdade e a fidelidade da sua palavra em todas as coisas. Podemos entregar-nos com toda a confiança, não é com muita confiança, toda a confiança. Deus das promessas. Uma promessa de Deus nos dá mais segurança do que todas as outras coisas juntas. Todos os bens da terra juntos. Amém. O começo do pecado, olha só isso, hein? O começo do pecado e da queda do homem foi uma mentira do tentador que induziu a duvidar da palavra de Deus, da sua benevolência e fidelidade. Quer dizer, a primeira tentação é essa. Não confiou. O primeiro pecado a gente costuma atribuir o primeiro pecado como pecado de orgulho, soberba do homem que quis ser como Deus. Sem dúvida. Mas também pecado de desconfiança, de falta de confiança. Deus havia dito, não coma, sabe, você vai morrer. E aí, o homem Eva e Adão também não acreditavam na palavra, acreditaram na palavra da serpente. Em vez de dar crédito às palavras de Deus, deram crédito às palavras da serpente. Não, vocês não vão morrer, vocês vão se tornar como deuses. Olha aí. Primeiro pecado, a raiz do pecado do homem está na desconfiança de Deus. Não confiar na palavra de Deus. Não confiar nos mandamentos. Confiar em si mesmo. Ou confiar no tentador. Confiar em quem contesta a Deus. Esse que é o ponto. Induzir, duvidar da palavra de Deus, da sua bondade, da sua benevolência. Deus é bom, Deus nos ama. Se a gente cumpre a vontade de Deus, se a gente faz a vontade de Deus, isso é sempre melhor para nós. E da fidelidade de Deus, Deus é fiel. Então quem duvida disso, peca. Quem não duvida disso, não vai pecar. Né? A grande virtude da Virgem Maria qual é? É a confiança que ela tinha em Deus. Confiou em Deus plenamente. Né? Bem-aventurado és tu por quê? Por quê? Porque és humilde, porque és pura, porque... Não, bem-aventurado és tu porque creste, porque acreditaste nas palavras do Senhor. A própria Escritura, Isabel cheia do Espírito Santo, fala, bem-aventurado, feliz és tu porque acreditaste. Confiaste nas palavras de nosso Senhor, as palavras do anjo que vão se cumprir. Então o número forte também, esse número 215 do catecismo, tá? Do catecismo padrão, normal. Então esse é mais ou menos o comentário aqui, tá? E aí, peraí que eu estou no espanhol aqui, peguei errado. Tá claro aí, gente? Vocês querem fazer algum comentário, alguma dúvida? Tá bom? Bem, aqui em português, tem uma bela citação aqui, na página 32, aqui ao lado do número 33, né? Tem uma citação de Bento XVI, em 2006. Olha aqui. Jesus Cristo é a verdade tornada pessoa, que atrai o mundo a si. A luz que irradia de Jesus é o esplendor da verdade. Cada outra verdade é um fragmento da verdade, com V maiúsculo, que é Ele, e aponta para Ele. Toda verdade aponta para Jesus. Toda verdade aponta para nosso Senhor. Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Então, toda verdade aponta para cá, para a cruz do nosso Senhor. Né? Deixa eu tirar aqui. Deu uma poeirinha aqui. Tem que tirar a poeirinha, né? E o nosso Senhor. Ele não merece, não. Então é isso, gente. Palavras fortes aqui do Papa, nosso Santo Padre, nos confirmando na fé. Então é isso.
Bom, aí depois o número 33, vamos lá. 33 vai dizer assim. Ah, não, eu quero voltar ainda. Vamos voltar no número 32, ainda no comentário. Que vai falar que Deus, olha só o que diz o comentário em português. Do número 32. Vai dizer assim. Também na página 32, né? Vai dizer assim. Deus não pode ser submetido a um processo de demonstração. A ciência não pode fazer dele um objeto comensurável, ou seja, mensurável, que se pode medir, que se pode experimentar. Né? E, no entanto, Deus deixa-se submeter a um tipo especial de demonstração. Que Deus é a verdade, sabemos-lo por via da absoluta credibilidade de Jesus. Jesus é credível, Jesus é digno de crédito. Eu dizia que nós podemos confiar nas palavras de Jesus. Nós podemos confiar nas promessas de Jesus. Mas isso é à toa, do nada? Não, é porque Jesus é digno de confiança. Ele nos mostra isso com a coerência das suas palavras, dos seus atos. Né? Tudo, toda a lógica interna da vida de Jesus nos mostra isso. Né? Ou seja, não é qualquer um que chega e fala assim, e te promete qualquer coisa, você vai sair acreditando. Qualquer um aí que chega aí se dizendo qualquer coisa, né? Sei lá, um Henrique Cristo da vida desse aí, imagina. Não vai acreditar por quê? Porque ele não é digno de crédito, não é digno de confiança, não dá nem para comparar uma coisa com a outra. Assim, nosso Senhor é credível, ele é razoável, é digno de confiança, é digno de crédito. Nós podemos ver isso pela coerência interna, não só de Jesus, em si da pessoa de Jesus, mas de toda a revelação que aponta para ele, de todo o Antigo Testamento que aponta para o nosso Senhor. Nosso Senhor como, digamos, o auge, o ápice mesmo, de toda a revelação, de tudo que Deus chama nos dizer. Né? Então é isso, né? E aí, bom, então, Deus não pode ser demonstrado, não pode ser verificado. A nossa relação com Ele é uma relação de confiança, não é uma relação de demonstração. Tem gente que fala assim, Deus que apareça então. Deus quer, Deus que me mostre. Que prove que Ele existe, e aí Ele pode contar com a minha fidelidade. Pois bem, é uma forma de pensar, mas é uma forma de pensar que coloca essa pessoa em que relação com Deus? Numa relação de comércio. Percebe? Ou seja, numa relação de troca, numa relação de, bom, se você me demonstrava, aí você pode contar com a minha adesão. É mais ou menos assim. Imagina que você tem um grande amigo e você pede um dinheiro para ele. E aí ele te empresta um dinheiro. Você, na verdade, não queria pedir o dinheiro emprestado, mas você está precisando, você pede, cara, eu estou precisando de R$300, você não tem como me emprestar, não? Aí o cara fala, cara, tenho sim, vou te dar aqui R$300. Aí você fala assim para ele, olha, cara, você fala olhando no olho para ele, você fala assim de verdade, olha, assim que eu puder eu te pago, tá bom? Assim que eu tiver condições eu vou te pagar, cara. Aí ele vira e fala assim, tá bom, obrigado. Né? Ou seja, basta a palavra. Uma relação de comércio é diferente. Você chega e você, olha, eu tenho uma dívida, olha, eu vou te emprestar esse dinheiro, mas você então me dá uma nota promissória, me dá um comprovante para depois eu ir te cobrar, para depois eu ir exigir de você, olha aqui, eu tenho a dívida aqui, eu tenho um título de dívida aqui, eu preciso te cobrar. Ou seja, o que é a sua garantia de que a pessoa vai pagar? Eu tenho aqui o meu papel, ele prometeu para mim aqui, ó, ele assinou, ele está me devendo esse cheque aqui, ou essa nota promissória, ou esse sei lá o que. Se você não me pagar, eu vou te exigir. Ou seja, aqui nesse papel, eu tenho a garantia de que essa pessoa vai me pagar. Não é uma relação de confiança. Não existe confiança na pessoa, existe confiança no papel, no título, no documento, na prova concreta que eu tenho. E se ele não me pagar? Se ele não me pagar, eu vou no juiz e o juiz vai cobrar dele. Então eu estou garantido. Eu estou garantido nisso aqui, na prova que eu tenho, e não na pessoa. Nossa relação com um amigo não é assim. Nossa relação com um amigo é de confiança na palavra. Meu amigo, eu vou te pagar, assim que eu puder. Tá? Você me empresta agora, assim que eu puder eu te pago, de verdade. Pronto. A palavra desse seu amigo basta para você, porque você confia nele. E se ele não te pagar? Se ele não te pagar, ele traz amizade, ele traz confiança, ou seja, ele não foi fiel às promessas dele. Mas não é que você vai no juiz exigir. Não existe isso.
Não existe isso nessa relação. Pois bem, esse Deus é esse amigo. É esse amigo que não vai trair, que não vai deixar de dar o que prometeu. Que fala, olhando no nosso olho, meu filho, minha filha, se você for fiel a mim, eu vou te abençoar, eu vou te dar a vida eterna. Se você se dignar a me servir na terra, eu, em verdade vos digo, que quando você chegar no céu, eu mesmo vou te sentar à mesa e eu vou passar te servindo. Né? Enfim, e isso tudo a gente acredita. Isso basta. Ah, mas e se ele estiver mentindo? E se ele tiver... Isso é impossível. Se Deus for mentiroso, se Deus... acabou tudo, acaba, para tudo. Então, eu não quero, nem que esse Deus se revele para mim, não quero nada, não quero. Né? Ou seja, Deus é digno de confiança em si mesmo, porque ele é amor e verdade, e bondade. Então nós podemos confiar. E curiosamente, ele seria esse próprio juiz a quem recorreríamos, quer dizer, não tem? Ele é um amigo. A nossa relação com Deus é uma relação de amizade, uma relação de confiança. Por isso que eu digo, uma pessoa pode... Deus que não é homem para mentir, exatamente. Né? A nossa relação com Deus pode, se alguém quiser, nossa não, nós católicos não, mas a relação de um homem com Deus pode ser essa. Se Deus se revelar a mim, se ele me der provas, então ele conta com a minha visão. Tudo bem. Estou dizendo que isso seja um crime grave, um absurdo, mas que ele esteja ciente de que essa relação é uma relação de comércio que ele está tendo com Deus. Assim qualquer um. É óbvio. E não é essa a relação que Deus quer. Deus quer amigos. Deus quer nos chamar à amizade com Ele, à comunhão com Ele. Não a uma relação de comércio. Deus não quer dar coisas a nós. Deus quer se dar a nós. Olha a diferença. Qual é a recompensa que nós vamos receber no céu? Não é um céu, um paraíso maravilhoso. A recompensa é Deus, o próprio Deus. Essa é a recompensa, meus caros. Diz que apareceu ele para São Tomás de Aquino no final da vida, né? Teve um êxtase. E aí Deus teria dito a São Tomás de Aquino: meu filho, falaste muito bem sobre mim. O que você quer de herança na vida eterna? E aí Tomás de Aquino falou: eu só quero o Senhor. Só o Senhor, só Deus. Isso me basta. Então, ou seja, Deus ele não quer nos dar coisas, ele quer se dar a nós. Essa é uma relação de amizade. Nós somos chamados a comunhão com Deus. Entra na minha alegria. Vem participar da minha alegria. Não é uma relação... Veja, os nossos amigos, nós que estamos cultivando uma relação de amizade, tantos aqui entre nós, né? De um amigo, o que você quer? Você quer ele como amigo, você quer a amizade dele, você quer o convívio, você quer a partilha, você quer isso. Você não quer coisas do seu amigo. Ele pode te emprestar alguma coisa, beleza, meu amigo me empresta a bicicleta, outro amigo me empresta o videogame, o outro amigo me empresta um dinheiro que eu estou precisando. Tudo bem, mas não importa, mas o que você quer não é isso. O que um amigo quer do outro é isso, quer estar perto, exatamente, quer estar junto, quer sentar à mesa, quer partilhar, quer celebrar, quer viver com alegria, sair, ir à missa, acabar a missa, tomar um sorvete. É isso. Tem coisa melhor que isso. Tem coisa melhor que isso. Né? Então isso, ou seja, isso é estar em comunhão, estar com os amigos, né? E então pegando o pé do outro aí, né? Ou seja, essa é a relação que Deus quer ter conosco. É isso que nós somos chamados. Não uma relação de comércio, uma relação para Ele nos dar coisas. Ele nos dar o paraíso como se fosse algo exterior a Ele. Agora você se comportou bem, então você tem direito a entrar no céu, e você vai ter uma boa morada aqui, e você vai ter uma vida tranquila. É isso. Está muito longe disso. O céu é comunhão com esse Deus. Né? É amizade com esse Deus tão amoroso. Né? Tá bom? Gente, vamos lá, hein? Já estamos com 50 minutos, ainda estamos no número 33. Vamos entrar no 34, que fala desse Deus amor. O que significa que Deus é amor? Vamos ver aí. Diz assim, olha só que relação bonita, que resposta bonita. Se Deus é amor, não há criatura que não seja sustentada e envolvida por um infinito desejo de bem. Deus ama tudo que criou. Não despreza nada da criação. Tudo é importante e tem valor para Ele. Deus não só declara que é o amor, mas também o demonstra. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. E foi o que Jesus fez. Deu a vida pelos amigos. Então Ele mostra o grande amor que tem por nós. Né? O número 218 do Catecismo vai dizer isso também, né, de maneira muito bonita, né, que Israel fez a experiência desse amor gratuito de Deus,
e o escolheu, né, que é um sinal do amor gratuito de Deus por todos nós. E aí, ousadamente, o comentário número 33 vai dizer: nenhuma outra religião afirma o que diz o cristianismo. Deus é amor. A fé assenta nessa expressão. Olha só isso aqui. Embora a experiência da dor e da maldade do mundo façam muitos duvidar de que Deus seja realmente amoroso. Né? Oi, Milinho, tudo bem? Bem-vindo, hein? Então, muitos realmente questionam, mas será que Deus é amor e bondade? Por que existe tanta maldade no mundo? Gente, isso não tem uma resposta simples. Não é assim de uma hora para outra que a gente responde isso. Isso, de fato, é um mistério para nós. Mas ele não pode ser suficiente para nos afastar da presença de Deus, da existência de Deus. Né? Ou seja, esse Deus, mais do que terminar com o sofrimento, ele vem a nós e sofre conosco. A gente clama a Deus: Senhor, me tira do sofrimento, me tira essa dor, me tira esse mal, me livra do mal, né? Quando a gente reza para nós, me tira desse sofrimento. Tal. Deus faz mais que isso, ele vem até nós e sofre conosco. Para nos ensinar a sofrer e mostrar que o sofrimento, a dor, a morte não tem a última palavra. Que ele, o próprio Deus, tem a última palavra. Tá bom? Então isso. Já no Antigo Testamento, Deus comunica ao seu povo, né? Pelo profeta Isaías: és precioso e honrado aos meus olhos, eu te amei. Assim, dei por ti nações inteiras. Não temas, porque eu estou contigo. E falo dizer: pode a mulher esquecer-se da criança que amamenta e não ter carinho pelo fruto de suas entranhas? Mas ainda que ela esquecesse, eu nunca te esquecerei. Que o discurso do amor divino não consiste em palavras vazias, demonstra o Jesus na cruz, onde ele entrega a sua vida pelos seus. Né? Então é isso, gente. Veja, eu vejo que todos vocês que estão aqui, até pelas palavras de vocês aqui, têm uma boa compreensão e assim sabem lidar bem com essa questão do sofrimento. Né? Dá para perceber isso. Assim, que, enfim, isso não pode nos afastar de Deus. Pelo contrário, muitas vezes acaba nos aproximando. Né? E vamos recorrer a quem? Na hora do sofrimento. Né? E aí tem uma frase muito bonita aqui também da Madre Teresa, e que foge um pouco à lógica. Alguém disse aqui que o amor hoje em dia é mal compreendido, que foi distorcido. Cadê? Quem foi que falou isso? Quem permanece no amor, permanece em Deus, permanece no... O amor hoje em dia é distorcido. Foi a Lohane, não é a Lohane? Né? A Lohane que falou que o amor de Deus hoje é distorcido, de fato, né? Palavra mal usada, mal aplicada, muitas vezes. Então, veja, olha o que diz a beata Madre Teresa de Calcutá. Está na página 33, aqui na lateral. Né? Aqui. Madre Teresa diz assim: o verdadeiro amor dói. Ele dói sempre. Amar uma pessoa custa mesmo. É doloroso abandoná-la e deseja-se morrer por ela. Quando as pessoas se casam, têm de deixar muitas coisas de lado para poderem se amar. A mãe que dá a vida a uma criança sofre muito. A palavra amor é tão mal entendida e abusa-se tanto dela. É verdade, né? Então isso, ou seja, Deus é esse amor que dá vida, né? Que se sacrifica, que olha não para si, mas para nós, que busca não os próprios interesses, mas os nossos. Jesus não veio fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. Veio dar a vida por nós. Né? Então esse é o Deus amor, que nos convida. É bonita de fato, essa oração, esse São Nicolau. Toma tudo que me impede de chegar a Ti, né? Dá-me o que me favorece aproximar-me de Ti. Nós façamos essa oração também, né? Amém, né? Vamos repetir essa oração sempre, essas orações semelhantes assim. Vamos aproveitar o conteúdo que esse Yucat dá para nós, hein? Tá? Seja um livro presente no nosso dia a dia, nas nossas rotinas, não apenas quinta-noite, hein, gente? Não só aqui, tá? Não é só quinta-feira à noite. E quinta-noite, e 10h15, Padre Bruno, vão lá ver se ele vai fazer alguma gracinha, vão lá, pega o Yucat,
vamos ver o que vai ter. Ah, bom. E aí pronto. Aí depois, acabou, você pega o seu... E o que é te guardar na gaveta? Não. Então vamos andar com ele, vamos ler, vamos estudar, vamos investigar de fato, vale a pena aprofundar. Então, e aí depois tem o número 34. Quando uma pessoa descobre a Deus, o que deve fazer, né? Tem de colocar no primeiro lugar de sua vida. Assim começa uma vida nova em Cristo, os cristãos conhecem-se por amarem até seus inimigos. O próprio Jesus vai dizer, vamos ver aqui, quem quiser, está em João 13, se não me engano, João 13, artigo 34, o mandamento novo de Jesus. Jesus, ele diz que não veio abolir a lei e os mandamentos, de dar-lhes pleno cumprimento, e ele, na verdade, ele só nos deu um mandamento. Qual? Qual é o mandamento novo? Qual é o mandamento novo que Jesus deixou? Quem disser vai ganhar, vamos ver o quê? Quem disser qual é o mandamento novo que Jesus deixou, vai ganhar um amendoim. Grelhaditos. 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 Santa Helena, o verdinho. Não, não é amar a Deus sobre todas as coisas e nem o próximo como a si mesmo. Não é. Isso aí já está no Antigo Testamento. Nisto consiste toda a lei e os profetas. Lei e profetas é Antigo Testamento. Então, deixa eu arrumar minha poltrona aqui. Amai-vos uns aos outros, não, como eu vos amei. Ah, bom, isso mesmo, Bruna, muito bem. Como eu vos amei. Amai-vos como eu vos amei. Amai-vos como... Gente, olha o que Jesus pede. É mais do que o Antigo Testamento. O Antigo Testamento dizia que nós devemos amar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, todo o nosso coração, toda a nossa alma. Parece que não dá para ir além disso. Pois bem, Jesus vai além. Amai-vos como eu vos amei. Quer dizer, Deus nos pede que nós amemos o irmão com o amor de Deus, não com o nosso. Quer dizer, Jesus nos pede que nós amemos como Ele ama. Ele é Deus. Como é que vai ser possível isso? Mas é possível porque Ele nos dá o seu Espírito. Ele nos dá o seu Espírito. O Espírito Santo, o Espírito que procede do Pai e do Filho. Ele habita em nós pelo batismo, então nós podemos amar como Jesus amou. Somos chamados a isso. Esse amor extremo. O amor até o sacrifício. O amor de quem lava os pés do irmão. De quem olha não para os seus interesses, mas para os interesses do irmão de Deus que dá a vida. Amai-vos como eu vos amei. E aí ele conclui. Está em João 13, 34. Dou-vos um mandamento novo. O mandamento do homem novo. O mandamento da nova e eterna aliança. Do Novo Testamento. Do Evangelho que vai ser sempre a boa nova. A grande novidade que apareceu na humanidade. E que vai ser sempre a única novidade. Jesus, o Evangelho. O mandamento novo. A chamada do homem a não viver mais como Adão, mas como um homem novo, como novo Adão, como Cristo. A mulher a não viver como Eva, mas como a nova Eva, como a Virgem Maria. Dou-vos esse mandamento novo, essa lei nova. Dou-vos o Evangelho, essa boa notícia, que deve encher vocês de alegria. Dou-vos o mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Por isso, vão dizer os autores espirituais, né, Jesus enviava 2 a 2, para que um pudesse amar o outro, naquele amor Jesus aparecesse. Onde 2 ou mais estão reunidos, eu estou no meio deles, porque se amam como eu vos amei. Meu Espírito está agindo neles. Só isso, tá? Vou beber minha aguinha. Vou beber. Pergunta aí, gente. Tá bom? Tira dúvida aí, como é que é? Já temos 1 hora. Vamos concluir. Tá bom? Hoje a gente começou um pouquinho mais tarde. Olha só, vamos fazer o seguinte. Vamos parar no número 34. Concluir aqui. Tá bom? João 13, 34, Ludmila. Versículo 34, por ali. 33, 35 também. Quando uma pessoa descobre Deus, deve colocá-lo em primeiro lugar na sua vida.
O número 227 eu marquei aqui. Vamos ver o que tem no catecismo. O número 227, uma bela citação, conhecida de todos vocês. Uma palavra de uma santa que nós deveríamos copiar, anotar e deixar colado, sei lá, no espelho do banheiro. Todo dia que você for escovar o dente, você lê lá. Significa confiar em Deus em qualquer circunstância, mesmo na adversidade. Uma oração de Santa Teresa de Jesus, Teresa d'Ávila, exprime-o de maneira admirável. E aí aquelas 7 frases que nós conhecemos. Nada te perturbe, nada te assuste, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Se a gente repetisse essa frase assim, né, sempre, quase com, e repetindo para ela e gravando no coração, né, a gente ter sempre ela diante dos olhos, essa ideia, né? Exatamente, então assim mesmo, Deus enviava 2 a 2, Espírito desesperado, então. Isso tudo passa. Só Deus basta. Gente, vocês têm a Deus. Jovens, vocês que estão aí do outro lado, né? Que estão acompanhando isso aqui, vocês têm a Deus. Então vocês têm tudo, tá? Vocês têm tudo. Cara, vocês, olha, vocês... Não dá nem para imaginar, né? Quão bem-aventurados vocês são. Né? Tem Deus, tem tudo. Não quero mais nada. Eu fico vendo aquelas pessoas na fila da Mega Sena, né? Para jogar na Mega Sena acumulada. Não tem mal nenhum, né? Vai lá jogar para ganhar não sei quantos milhões. Mas aí eu me sinto feliz, sabe? De pensar assim, caramba, né? Cara, eu já ganhei na loteria, né? Eu me sinto, de fato, assim, alguém muito privilegiado, assim, pelo que eu tenho, né? Pelo chamado que eu recebi. Eu falo, eu já ganhei na loteria. Eu tenho algo que vale mais do que, sei lá, quantos milhões está acumulado aí na Mega Sena? 50 milhões de reais. E veja, o que eu estou falando desse chamado e disso que eu tenho, não estou falando da minha vocação sacerdotal, estou falando do meu batismo. Estou falando da graça do meu batismo, a fé que eu recebi dos meus pais, da minha igreja. E não sou eu que digo, é a própria palavra que diz. O que Pedro vai dizer? Aqui, ó. 1 Pedro 1, de 6 a 9, vai dizer assim: nisto deveis alegrar-vos, ainda que agora por algum tempo sejais atribulados por diversas provações, a fim de que a autenticidade da vossa fé seja comprovada, ela que é mais preciosa que o ouro perecível, cuja autenticidade é provada pelo fogo. E a vossa fé então alcançará louvor, honra e glória por ocasião da revelação de Jesus Cristo. Veja, a nossa fé que nós recebemos pelo batismo, essa fé vale mais do que o ouro perecível. A sua fé, meu irmão, sua fé, a fé que você tem, por mais pequenininha, frágil às vezes, mas essa fé que você procura cultivar, procura alimentar pela sua vida de oração, pelo seu estudo, pela participação nos sacramentos, essa sua fé vale mais do que um prêmio da Mega Sena. Porque 50 milhões de dólares, sei lá, o que for, todo o dinheiro do mundo, passa. São riquezas que passam, é ouro perecível. Mas a nossa fé vale para nós a vida eterna, a comunhão com Deus, a amizade com Deus, sentar à mesa com Deus, entrar na alegria de Deus. Olha só. A Ele, embora não tenhas visto, há mais. Nele, sem o ver ainda, acreditais. Isto será para vós, meus irmãos, fonte de alegria indizível. Não dá nem para dizer quanta alegria. Fonte de alegria indizível e gloriosa. Pois alcançareis o fim da vossa fé, saber a salvação de vossas almas. Padre Dedé está querendo dar uma palavrinha aqui. Diga lá, Padre. Oi e tchau. Boa noite vocês. Durma com Peraí que Deus. você não está Viu? aparecendo não. Aparece mais para cá. Tchau, durma com Deus. Boa noite, viu? Só atrapalhar mais um pouquinho a aula Gente, aqui. já está na hora Oi. de dormir mesmo, né? Vamos embora. Chega, né? Vai dar meia-noite. Vamos lá. É. Muito bem. Ó, tô todo mundo mandando um abraço aí, Padre, pedindo benção. Então, Deus abençoe a todos e viva São João da Tadeu. olha lá, benção, Padre, benção, benção. Oi, oi, oi. Muito bem. Gente, é o seguinte.
Então a gente termina com essa palavra de Pedro e a gente pensa nisso, né? Eu dizia, como nós somos privilegiados por termos o que temos. Isso não é discurso, isso não é falácia, isso é fato, né? Nós sabemos no nosso coração que temos algo que vale mais do que todas as riquezas que esse mundo poderia nos dar. Nós temos algo que vale a vida eterna. Temos a comunhão com Cristo, né? Me lembrem semana que vem. Quero ver se alguém vai lembrar. Quem lembrar vai ganhar um... Estou prometendo coisa demais. Sei lá aqui que vai ganhar. Me lembrem, eu quero ver quem vai me lembrar de semana que vem contar para vocês uma história de 2 barcos, tá? Eu quero saber qual vocês vão escolher, tá bom? Me lembrem. Padre, faz aquela comparação que você falou na semana passada que ia fazer, de 2 barcos, qual que a gente vai escolher, tá bom? Não, hoje não dá, já tá tarde. Fica para semana que vem, tá bom? Porque eu não sei, eu acho que eu vou me perder, vai ficar muito grande. Mas aí vocês me lembram semana que vem, hein? Tá? Então é isso, gente. Eu dizia que eu pensava nisso, vendo aquela fila da Mega Sena, todo mundo querendo ganhar muito dinheiro. Eu ficava assim, não é pecado não, gente. Se vocês quiserem jogar, pode jogar para ganhar dinheiro. Mas assim, eu fico pensando, gente, como eu sou privilegiado, né? De ver uma multidão querendo isso e eu não preciso, eu já tenho, eu já ganhei na loteria. Eu tenho algo que vale mais do que 50 milhões. Imagina se você joga na Mega Sena e ganha, né? 6 números lá. Você olha para aquele papelzinho, né? Você fica maravilhoso. Ai, meu papelzinho, lindo. Você vai beijar aquele papel, porque esse papelzinho vale 50 milhões. É só um pedaço de papel, mas vale 50 milhões? Gente, a nossa fé é isso, uma coisinha assim. Mas é para a gente beijar, para a gente abraçar, pra gente, porque vale muito mais do que isso. Nosso batismo, né? Pega a sua certidão de batismo em casa. Boa ideia. Pega a sua certidão de batismo e cobrir ela de beijos, assim, né? Pegar aqui, ó, a certidão de batismo, assim. Aí você pega lá a sua certidão, né? De batismo e beija a sua certidão de batismo e agradece a Deus, né? Então isso, tá? E aí só comentando, para terminar esse número 34, descobrir Deus significa saber que Ele me criou e me quer, que em cada segundo me olha com amor, que abençoa minha vida e a sustenta, que tem nas suas mãos o mundo e as pessoas, e que espera por mim. Olha que bonito que diz o seu catecismo, meu irmão. Que Deus espera por mim ansiosamente, que quer me preencher, me aperfeiçoar, fazer-me viver com Ele para sempre. Enfim, que Ele está presente aqui comigo. Não basta dizer que sim com a cabeça. Os cristãos tendem a assumir o estilo de vida de Jesus. Perfeito. Então, semana que vem a gente conta a historinha do barco e vai no número 35. Cremos em um Deus ou em 3 deuses? Um Deus, claro. E aí a gente vai ver isso, né? E aí a gente vai falar, eu pretendo falar semana que vem, sobre esse quadro aqui. Peraí. Aqui. Muito bem. Quadro da Santíssima Trindade, o pessoal lá da Trindade conhece bem, né? Tem alguém da Trindade aí? Quem está aí? Gleice, quem mais? Muito bem. A gente vai falar um pouquinho sobre esse quadro da Trindade, tá? Coordenação motora, pois é, mas eu erro aqui onde está a webcam aqui, eu me confundo todo. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque é repleto de significados essa imagem. É muito bonita, tá? Então, a gente termina com essa frase do Beato Charles de Foucault, fundador das almas pequenas, como é que é? Os irmãos menores, esqueci agora, né? Ele vai dizer assim, Beato Charles de Foucault: depois de ter descoberto que existe um Deus, tornou-se-me impossível não viver só para Ele. Isso foi um pouco a vida dele de fato. Ele era alguém distante de Deus, e se converteu ali, eu acho que com 29 anos, e aí ele, a partir dali, ele já resolveu se consagrar a Deus. Ele falou, a partir do momento que ele percebeu, ele reconheceu que havia um Deus, ele não tinha como não viver, senão para esse Deus. Ele se dedica totalmente a esse Deus.
Então, pedindo para semana que vem a gente falar do ano da fé, pode ser, a gente pode pegar o moto próprio, eu estou lendo já o documento, e inclusive eu acho que está aqui, não, acho que eu deixei lá na Cúria, não sei. A gente pode ver alguma coisa, eu recomendo que vocês vejam o documento. E uma coisa do catecismo que eu queria dizer também, que eu esqueci, agora eu lembrei. Esse catecismo aqui, e o CAT não, mas esse catecismo aqui, vocês podem baixar de graça no site do Vaticano e copiar. É só entrar lá no site do Vaticano. Você entra lá, Vaticano, bota lá em português. Você joga no Google lá, Vaticano e tal. Você entra no site oficial. Aí ele pede a língua, você bota português. Tá bom? Olha, Lohane, esse negócio desse filme, eu não sei se é verdade. Tem que ver, tem que averiguar isso com calma. Vamos esperar chegar alguma coisa da hierarquia da igreja, né? Não sei, vamos ver, tá bom? Vamos esperar alguma coisa mais concreta, tá bom? Da parte da igreja, acho que vale a pena, mas se a gente tomar iniciativas assim, mas vamos estar atentos, né? Mas a igreja está atenta certamente, né? Eu digo assim, hierarquia, os responsáveis por isso, né? Mas claro, a gente tem que fazer a nossa parte também, né? Mas eu dizia do catecismo, entre no site oficial da igreja, Vaticano e tal, bota lá a língua portuguesa, e aí tem lá textos oficiais, tá bom? E aí você entra em textos oficiais, tem lá todos os documentos do Vaticano II, Lumen Gentium, Dei Verbum, isso que a gente cita aqui, tem o Catecismo da Igreja Católica, tem outros documentos, textos fundamentais, vale a pena. Vocês entram lá em Catecismo, clicam, e aí dá para você copiar e colar no seu Word, salvar em PDF, do jeito que você quiser, só chegar lá. Então você não precisa. O catecismo deve custar uns R$30, 40, 20 no mínimo. Então pode ficar caro. Você chega, abre o seu catecismo, abre lá, copia, cola, joga no teu computador e acabou. Né? Se quiser imprime, se não quiser vai gastar tinta, vai gastar folha, vai lendo pelo seu computador, bota no seu celular, no seu iPod, faz o que você quiser. O catecismo está aí para isso. No site do Vaticano, exatamente. Só joga no Google. Chega no Google, joga lá, Vaticano. Entra lá em português, porque tem todas as línguas, você escolhe português. Aí tem documentos dos papas, não sei mais o que, secretarias das congregações. Tem lá textos fundamentais. Só fuçar lá, vai fuçando. Você bota lá textos fundamentais que você vai poder baixar a íntegra do catecismo, vai poder salvar em PDF, vai poder copiar e colar em Word, fazer o que você quiser, tá bom? Então, isso é muito legal. Então, façam isso. E a mesma coisa vocês podem fazer com o documento Porta Fidei, esse documento que declara o ano da fé, que começa só no que vem, 2012, em outubro de 2012, até 2013, né? Se não me engano, a comemoração da abertura do 50 anos de abertura do Vaticano II. Né? Então, vale a pena. Pode consultar nesse site aí que a Grace está dando também, tá? Fiquem à vontade. Muito bem. Meus caros, alguns avisos, então. Tá aí o site já do Vaticano, a gente já botou. Alguém quer dar mais algum aviso aí? Hein? Olha aí, Emília, já está aí o link do catecismo. Alguém quer dar? Bom, eu vou dar então o aviso. Amanhã, festa de São Judas Tadeu. Vou botar meu chapeuzinho que eu ganhei. Olha o chapeuzinho que eu ganhei, ó. Gostaram? Olha aí. Olha lá. Tcharam. Tcharam. Tô igual um malandro com esse chapeuzinho que eu ganhei na novena, na festinha aqui da São Judas. Tá? Então, gente, amanhã, festa de São Judas Tadeu. Olha aí. São Judas Tadeu. Cara aí. Tá bom? Muito legal. Vai ter festa no Rocha também. Às 10 horas, missa no Rocha, com o Padre Dé e Dom Alano. E aqui na São Judas Tadeu e Icaraí, que eu quero convidar todos para virem, prestigiar, nós teremos 6 missas. Anotem aí. 7 da manhã, 9 da manhã, 10h30 da manhã, 10h30 da manhã, missa solene, com o Padre Carmine, com o coral, turíbulo, tudo que tem direito. Depois, 14 horas,
essa vai ser a missa que eu vou celebrar. Depois, 16 horas. E depois, 19 horas, com Dom Alano, missa campal na Praia de Caraí, seguida de procissão pelas ruas de Caraí. Tá? E durante todo o dia nós teremos eventos, barraquinhas, comida, tudo. A igreja vai ficar lotada, fica uma festa muito bonita, vale a pena. E confissões durante todo o dia eu devo estar nas missas, que eu não vou celebrar, eu devo estar atendendo confissões. 7 da manhã, Monsenhor Mota, 9 da manhã, Padre Dedé, 10h30, Padre Carmine, missa solene, 14 horas eu, 16 horas, Padre Anderson, 19 horas, Dom Alano, missa campal, celebrada por todo mundo, e depois, procissão pelas ruas de Caraí, tá bom? Então, vamos participar, vamos prestigiar, que vale a pena, tá? Divulguem esse nosso canal do YouCat para os amigos, para que participem, e aqueles que não puderem, para que participem depois, vendo, né? Ou seja, vendo a formação no nosso canal, né? Festa de Todos os Santos do Retiro Teens, dia 1º, tem aí o evento aí, né? Enfim, parece que vai ter Santoteca lá no Tribobó também, mas é só dia 5 de novembro, a gente anuncia depois. Aleluia, 26 e 27 de novembro, muito bem. Temos aí outros avisos. E o aviso dos avisos, é claro, dia 29 e 30, DNJ. Dia 29 vai ser a preparação, sobretudo para os jovens do Vicariato Niterói, mas para todos aqueles que quiserem, puderem, claro. Às 8h30 nós vamos estar celebrando a missa na Basílica, eu, Padre Demétrio, Padre André, e logo em seguida, 9, 9h30, vamos começar os trabalhos de preparação do ginásio, do colégio para o DNJ. Vamos preparar tudo, vai dar trabalho, vamos passar o dia inteiro trabalhando. Então, qualquer mão de obra vai ser bem-vinda. Quem puder, aparece. Dia 29, sábado, lá no ginásio Dom Bosco e no colégio Salesiano. E no dia 30, bom, aí não tem desculpa, 9 da manhã, DNJ. Não só vão, eu sei que vocês todos vão, mas levem seus paroquianos, botem pilha, aquele jovem que está afastado, aquele outro que está em dúvida se vai ou não vai, tem um jeito, vão embora, bota a força, leva todo mundo, tá bom? E aí vai começar então no dia 30 o DNJ às 9 da manhã, leva uma graninha para comida, ou então leva um rango lá, a gente vai ficar o tempo todo até, sei lá, que horas que vai acabar, 10 da noite, não sei, tá bom? Gente, tem gente aí, né, que não vai poder, dia 29, tudo bem, quem puder vai. A missa com Dom Alano no dia 30, lá no DNJ, é à tarde, né? Não sei o horário exato, deve ser umas 16 horas. Mas, gente, não vão só uma parte do DNJ, aproveitem tudo. Amanhã vai ser muito rico. Pela manhã é que nós teremos todo aquele evento de... Onde é que estão as fotos que eu fiz o meu slideshow de pobre aqui? Aqui. Pela manhã é que vai ser o evento de apresentação do DNJ. Olha aí. Todas essas fotos que a gente viu hoje. Tão legais, né? Então vai valer a pena, gente. Vai ter o evento com o Dom Alano, né, com jovens todos, né, as colocações, a repercussão do que foi a Jornada Mundial, vai valer a pena. Então façam isso, né, e realmente compensa. Depois do almoço à tarde vai ter pregação com o Padre Rafael Costa, olha aí, não é qualquer um, Padre Rafael Costa que vai pregar, então vale a pena. Depois adoração conduzida pelo Padre Sérgio, depois a missa com o Dom Alano, depois o show com o Davidson Silva, enfim, é um dia para estar lá o tempo todo, tá bom? Quem não puder ir, claro, paciência, eu vou sair já por volta de... Eu devo passar o dia atendendo confissões, como os outros padres, o dia todo em confissão, depois eu devo sair à noite só por volta de 19 horas para celebrar a missa na Basílica, na São Judas às 20, mas depois eu tento voltar ainda, né? Tá bom? Gente, quero convidar todos vocês para a gente rezar então uma Ave Maria, tá bom? Se eu vou cantar com o Davidson, se ele me convidar eu canto, né? Mas aí eu vou acabar ofuscando ele, né, coitado? Melhor não, né? Preparação dia 29, então, o dia inteiro, 8h30 missa na Basílica, a partir de 9, 9h30 a gente já vai começar a preparar, tá bom? Quem puder, pode ir, tá? Eu não sei, eu tô pensando em convidar o Davidson para cantar uma faixa do meu CD, tô esperando, vou ver se ele cantar direitinho, se ele mandar bem, aí eu vou convidar ele para cantar para mim, tá bom? Vai cantar uma faixa no meu CD, beleza? Oi, Selene, seja bem-vinda, muito bom. Gente, vamos então rezar uma Ave Maria,
né? Pedindo a Nossa Senhora que nos abençoe, que nos conduza, pedindo a São Judas Tadeu também, né? Para nos conduzir e nos abençoar. Eu vou pegar uma imagenzinha dela, que eu gosto muito. Ó. É uma imagem que eu ganhei de presente e fica aqui no meu quarto, então, e que ela, então, nos abençoe, né? E vamos, então, rezar uma Ave Maria. Então, juntos, pedindo a ela que nos abençoe, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo bem, meus irmãos? Vamos botar aqui uma musiquinha para acabar, né? Vou botar essa aqui, ó, que é bem a cara de Nossa Senhora, e é bem a cara nossa aqui também, né? Bom, esse aqui, ó. Quer repetir, já foi, menino? Quer repetir? Pega meu chapéuzinho de novo. Nos faz desejar ressoar em nosso viver. Ah, quase isso, né? Sem dançando não, mas tá bom. Impulsiona nossos corações. A busca sempre mais agradar a Deus. Em ti fez prodígios, em nós o impossível fará. Queremos ouvir teu sim. Slide show de pobre de novo, pra quem não viu. Para que também nosso sim possamos dar. Sim, eu chamo do Pai Jesus Cristo, que teu ventre quis se encarnar. Queremos ouvir teu sim, ó Maria, para que também nosso sim possamos dar. Sim, eu chamo do Pai Jesus Cristo, que teu ventre quis se encarnar. Teu sim é a resposta que nos alcança. Nos faz desejar ressoar em nosso viver. O amor que te correr impulsiona nossos corações. A busca Muito bem. mais agradar a Deus. Fique com a bênção de Dom Odilo, Bispo de São Paulo. Bem, ó, domingo todo mundo tem jovem, hein, gente? Um abraço pra todo mundo, hein? Para que também nosso sim possamos dar. Sim, ao Shalom do Pai Jesus Cristo, que teu ventre quis se encarnar. Queremos Boa noite pra vocês, gente. Maria, para que também nosso sim possamos Ô, Serena, desculpa, que vergonha. ao Shalom do Pai Jesus Cristo, que teu ventre quis se Quem vai vir aqui amanhã na festa da paróquia? Vem aí, hein? Vem, ninguém vem? Queremos ouvir teu sim, ó Maria. Queremos ouvir teu sim, ó Maria. Claro, ó, hoje eu tô... Queremos ouvir teu sim, ó Maria. Queremos ouvir teu sim, ó Maria. Gente, um abraço. Até semana que vem, tá bom?
Tchau pra todo mundo, hein? Um abraço. Ah, mais uma vez, desculpa o atraso. Semana que vem a gente não atrasa não, tá bom? Tchau, gente. Um abraço. Fiquem com Deus.